O Cosworth DFV seguiria fazendo estrago ainda em 76, 78, 80 e 81, com a Ferrari conseguindo morder 75 e 77 com Lauda e 79 com George Scheckter. Sobre a briga Ford versus Ferrari, além do já mencionado filme, há o documentário muito bom chamado The 24-Hour War. Novos tempos viriam pela frente e a Ferrari teria que enfrentar não só o domínio do DFV e as equipes inglesas, com batalhas políticas contestando sua supremacia e a vinda de uma nova variável que o Enzo Ferrari não gostava muito para o jogo, a tal da aerodinâmica. Por causa do tamanho, então, eu faço um corte aqui e a gente continua no capítulo 2 dessa longa história. No começo dos anos 70 e no final dos anos 60, inclusive com a aerodinâmica ficando cada vez mais importante, o Enzo Ferrari, cabeça dura como sempre, cunha a lendária frase: aerodinâmica é para quem não sabe fazer motores. Campeão em 64, em 65 o Surtees não vence nenhuma corrida. Ele, que eu sempre digo aqui, é o único campeão em 2 e 4 rodas na história. Ele sai da Ferrari e vai correr com a Cooper no começo de 66, porque o seu relacionamento com o Enzo, mais um, tinha ido por água abaixo. E o estupim da treta acontece em Le Mans 66. Surtees tinha sofrido um acidente testando um carro da Lola no Canadá no final de 65. Enzo e Eugenio Dragoni, diretor dos carros em Le Mans, não tinham mais confiança e nem certeza se ele tinha condição física para liderar a equipe em Le Mans. Ele vê que tinha sido deixado de lado e colocado como reserva dos titulares nos 3 carros e questiona. E ouve dos chefes então que eles achavam que ele não estava apto para a tarefa e ele resolve então abandonar a equipe e nunca mais correr pelos italianos. No começo de 66, antes de deixar a Ferrari, o Surtees ainda tinha vencido uma e a Ferrari faturaria mais uma com o Scarfiotti no final do ano. 67, 68 e 69 são anos difíceis para a Ferrari, que zera em vitórias em 67, vence uma com Jack Hicks em 68 e zera de novo em 69. E de novo a gente volta aqui para o tema da exigência com relação à Ferrari, comparável aos patamares da seleção brasileira. Não é que a Ferrari estivesse se arrastando e andando no fundo do grid. Em 67 eles não vencem nenhuma, mas Chris Amon fatura 4 terceiros lugares. Em 68 Jack Hicks fatura uma e mais 3 terceiros lugares, com Chris Amon levando mais um pódio, também terceiro. Em 69 o mesmo Chris Amon faz um pódio com o terceiro lugar em Zandvoort, mas claro, isso para a Ferrari era pouco. 69 e 70 são anos considerados ruins na história da Ferrari, mas ainda assim Jack Hicks, com sua regularidade, vai atrás de 2 vices. Em 69 perdendo para a Matra de Jack Stewart e em 70 perdendo para a Lotus de Jochen Rindt. Mas, mesmo sem vencer muitas corridas, ele conseguia ser muito regular e disputar o campeonato até o final. Aliás, regularidade é essa que lhe daria no Mundial de Endurance depois 6 vitórias nas 24 horas de Le Mans. Esse cara é uma lenda e toda vez que eu menciono o nome dele, eu falo disso aqui. Para 70, Mauro Forghieri acerta a mão e a Ferrari 312 é vice nos construtores com a dupla Jack Hicks e Clay Regazzoni, com Hicks ainda sendo vice nos pilotos. Ele venceria 3 provas e mais o bigodão de Regazzoni, uma. Em 71, Hicks é novamente vice, mas o time cai para terceiro nos construtores, com Mario Andretti vencendo uma e Jack Hicks outra em Zandvoort. Em 72, a equipe tenta andar para frente com a 312 B2. Jack Hicks vence uma, mas a equipe anda para trás, ao invés de evoluir, e cai para quarto nos construtores, atrás de Lotus, Tyrrell e McLaren, todas empurradas pelo DFV. E o Enzo Ferrari começa a pensar que talvez Jack Hicks e Clay Regazzoni, embora muito bons, talvez não fossem o suficiente para enfrentar Stewart e Tyrrell e Fittipaldi mais Lotus. Regazzoni vai correr na BRM e lá conhece um jovem austríaco que corria com dinheiro emprestado de nome Andreas Nikolaus Lauda, Nick Lauda. A Ferrari com Jack Hicks e Arturo Merzario em algumas provas zera em vitórias e zera em pódio. Enzo fica então com o pininho do peru de Natal para fora e resolve sacar a dupla inteira, trazendo o Regazzoni de volta da BRM, que recomenda muito bem aquele jovem austríaco de sobrenome Lauda. O Enzo vê uma performance do Lauda em Mônaco e manda ligar para ele. A Ferrari oferece um contrato para o Lauda, que até ali tinha pago para correr, e ele topa na hora. All'inizio del mio viaggio c'era il vuoto davanti. E é famosa a passagem de um dos primeiros testes do Lauda falando mal do carro para os italianos, que tinham medo de reproduzir aquilo em inglês e passar traduzido em italiano para o Enzo. O diálogo é mais ou menos assim. Lauda fala para Piero Ferrari, um filho do Enzo, fora do casamento, que ele, depois da morte do Dino, tinha recebido oficialmente como filho,
para traduzir que o carro era uma porcaria. Piero olha para Mauro Forghieri e, meio contrariado, assume então a tarefa árdua de falar isso pro pai. Enzo ouve e responde de bate-pronto. O que o carro precisa? O Lauda manda falar: nova suspensão dianteira e melhorar essa distribuição de peso. Traduções são feitas e o Enzo rebate. E com isso, quanto o carro vai virar mais rápido? E o Lauda manda: meio segundo. O Enzo chama Mauro Forghieri e diz: quanto tempo você precisa para fazer o que ele tá pedindo? Forghieri responde: 2 semanas. E o Enzo manda traduzir: ele vai fazer o que você está pedindo e se em 2 semanas a gente voltar aqui e você não virar meio segundo mais rápido, é rua. 2 semanas eles estão lá e o Lauda vira meio segundo, na verdade vira 8 décimos mais rápido, mantém o emprego e nasce ali uma relação de respeito mútuo, que não passaria salvo de problemas. It's terrible. Drives like a pig. Oh, you can't say that. Why not? It's a Ferrari. It's a shitbox. It understeers like crazy and the wet distribution is a disaster. It's amazing. All these facilities and you make a piece of crap like this. Naquele momento, a Ferrari já não era mais uma ditadura absoluta, com o Enzo fazendo tudo o que queria, e sim uma sociedade com a Fiat numa monarquia parlamentarista, com os setores brigando internamente e eternamente pelo poder por baixo de um rei. É nessa época que a Fiat indica uma figura que ficaria muito conhecida, Luca Cordeiro de Montezemolo, para a posição de assistente do Enzo, que depois passaria a chefe da equipe Ferrari. Em 74, Lauda e Regazzoni começam um ano bem na Argentina com o 2º e 3º respectivamente, e a Ferrari 312 B374 prometia. O time vence ao longo do ano 3 provas, 2 com Lauda, 1 com Regazzoni, mas é o Bigode que vai até o final do ano brigando com o Emerson Fittipaldi pelo campeonato, mas eles perdem. Mas fica claro que a Ferrari estava no rumo. Em 75 eles estreiam com um carro antigo, mas quando Mauro Forghieri apresenta a 312T, as coisas sobem de patamar. O Lauda vence 5, Regazzoni leva mais 1 e eles faturam o campeonato em cima da McLaren e Emerson Fittipaldi. Àquela altura tudo eram flores e Lauda é recebido por Enzo como um herói, mas você vai perceber como as coisas vão mudar rápido em questão de meses. La febbre del disco sa, febbre della notte. Porque em 76 o Lauda começa bem, vence 2 de cara no Brasil e na África do Sul, faz mais 2 segundos lugares nos Estados Unidos e na Espanha, vence mais 2 em Spa e em Mônaco, faz um 3º na Suécia, vence na Inglaterra e sofre o seu acidente quase fatal em Nürburgring. Quando chega lá, Lauda tinha 61 pontos num campeonato que dava 9 para o vencedor, contra 30 de George Scheckter e Patrick Depailler, e James Hunt vinha em quarto com 26. A história é bem conhecida, se você não sabe nada eu recomendo que assista o filme Rush, lançado em 2013, que conta o drama vivido. Com queimaduras de 3º grau em grande parte do corpo e os pulmões comprometidos pela inalação de gases tóxicos, Lauda quase perde a vida e seu quadro foi considerado crítico. Até um padre foi chamado no dia seguinte ao acidente para dar extrema unção. Contrariando todos os prognósticos, ele se recupera, perde apenas 2 corridas e 4 semanas depois do terrível acidente, estava de volta ao carro em Monza quando faz um 4º lugar. Nesse meio tempo, e aparentemente mais cedo do que seria elegante, a Ferrari corre e contrata um substituto para Lauda, imaginando que ele não voltaria em 76, Carlos Reutemann. Quando o Lauda manda avisar que está indo para Monza, a Ferrari tem que aprontar então um 3º carro. 3 Ferraris andam. Regazzoni é 2º, Lauda é 4º e Reutemann, que foi contratado para ele substituir, 7º. Aquele retorno de Lauda na frente do argentino tem um gosto especial porque o Lauda ficou com a história de rápida substituição atravessada. No final do ano, o Lauda chega a Fuji em condições ainda de ser campeão, mas em razão das condições climáticas e de quase ter morrido, ele opta por não correr e guarda o carro nos pits. Hoje, provavelmente, os tiozões o chamariam de Nutella, sem dúvidas, mas ele decide não disputar o campeonato e então James Hunt vai para a pista dependendo exclusivamente dele mesmo. Além do Lauda, vários pilotos, entre eles José Carlos Paty e Emerson Fittipaldi, todos Nutella, eu presumo, resolvem não correr. Pro Lauda era muito simples, depois de ter quase morrido, não era sensato disputar uma prova naquelas condições e ele se retira voluntariamente da corrida. James Hunt consegue então sozinho os resultados que precisava e se sagra campeão. Dentro da equipe, entretanto, embora para o mundo exterior eles digam que tá tudo bem,
a decisão pegou muito mal e a Ferrari manda avisar que para 77, Lauda teria que engolir igualdade de condições com Reutemann. Lauda não gosta nada de ouvir isso e resolve mostrar na pista o seu descontentamento. Ele vence o campeonato com 2 provas de antecipação e manda avisar Enzo Ferrari, para a suprema humilhação do chefe e da equipe, que não correrá as etapas restantes. Ele liga então para Bernie Ecclestone e assina um acordo para correr em 78 pela Brabham. Era o jeito do Lauda de dar o troco pelos desaforos que tinha passado, primeiro com a substituição meio cedo demais por Carlos Reutemann, segundo por ter que engolir igualdade de condições depois de ter sido campeão em 75 e está com o campeonato encaminhado em 76. Ele amassa o piloto que a Ferrari queria dar igualdade de condições com ele por 72 a 42 no campeonato, mesmo sem correr as 2 últimas. Reutemann, que por sua vez acaba sendo apenas 4º naquele campeonato. A saída do Lauda foi o auge da vendetta e os italianos têm que sair desesperados atrás de um substituto para sua estrela. Entra em cena então uma jovem promessa canadense que, com seu jeito impetuoso e acrobático de pilotar, acabaria sendo o primeiro por quem o Enzo se conectaria afetuosamente desde as 3 mortes de 1958. Joseph Gilles Henri Villeneuve. Nas 2 que corre de Ferrari em 77, ele tem um 12º e um abandono, mas os italianos gostam do que vem e chamam ele para fazer dupla com Carlos Reutemann em 78. Em 78, a Ferrari vem com a 312 T3, uma evolução do carro de 75 que já tinha virado a T2. E a 312 T3, mesmo sem incorporar o efeito solo que tinha surgido na Lotus do Colin Chapman, guiada por Mauro Andretti e Ronnie Peterson, ainda assim vence 5 provas, 4 com Reutemann e 1 com Villeneuve em casa na Ilha de Notre Dame, em Montreal. Com essas 4 vitórias e 3 terceiros lugares, Reutemann seria 3º no campeonato, atrás apenas das Lotus. E o Villeneuve, 1 vitória, 1 terceiro e 1 quarto, num ano de muitos abandonos, fica em 9º no campeonato. Mas o seu jeito visceral de pilotar tinha conquistado não só os italianos na arquibancada, como os italianos na garagem. Enzo chegou a dizer que via no Villeneuve alguns atributos que ele tinha visto só lá atrás, um Tazio Nuvolari. Em 79, a Ferrari vem com a T4 e o Villeneuve faz dupla com o sul-africano George Scheckter. Foi a primeira Ferrari incorporando o efeito solo e eles acabam dominando. Vence juntos 6 provas, 3 para cada um, e Scheckter, mais experiente e com mais rodagem, faz a experiência valer e leva o campeonato com o Villeneuve vice, e o time fatura também nos construtores. Começaria ali um jejum de campeonatos e a Ferrari não venceria com o piloto de novo até 2000. Com Michael Schumacher. Seriam 21 anos de jejum. A Ferrari aparece em 1980 com a 312 T5 e o projeto já dava sinais de esgotamento. Os engenheiros das equipes tinham avançado muito no conceito do efeito solo e a Ferrari, com o motor Flat 12 deitado, ocupando um imenso espaço na traseira, acabava diminuindo o espaço disponível para os túneis de Venturi. Como isso vinha sendo explorado ao extremo e a Ferrari não cedia no motor V12, muito pela teimosia do Enzo, a equipe despenca de faturar o campeonato de pilotos e construtores em 79 para um 10º posto em 1980, marcando apenas 8 pontos, com Villeneuve marcando 2 quintos e 2 sextos e Scheckter apenas 1 quinto. No final do ano, o sul-africano se aposenta e a Ferrari traz a Ligier para o seu lugar, Didier Pironi. Com Villeneuve ele faz uma boa dupla e o carro mostra potencial, ainda com Mauro Forghieri na direção técnica, mas com o inglês Harvey Postlethwaite como Chief Designer. Eles vencem 2 com Villeneuve em Mônaco e na França, que ainda faria um pódio nos Estados Unidos. Pironi faz 1 quarto, 3 quintos e os dois somam 34 pontos, subindo para um 5º posto nos construtores. Mas eles sofrem muitos abandonos com o primeiro motor turbo da Ferrari, que finalmente tinha dado o braço a torcer e abandonado os Flat 12. Em 82, a Ferrari, pela primeira vez, com um carro totalmente revisado pelo Postlethwaite, usaria um monocoque integralmente de alumínio. Isso enquanto a McLaren, desde 1980, já usava fibra de carbono. Surge a 126C2, versão atualizada da 126CK de 81. O carro mostra-se muito bom e eles fazem uma dobradinha na 4ª prova com Pironi em primeiro e Villeneuve em segundo. Mas, igual àquela corrida em Monza em que a Ferrari forçou a barra para ganhar, essa teria um gosto esquisito e amargo. A prova em Imola foi objeto de um boicote das equipes inglesas no meio da guerra FISA-FOCA. Já contei essa história inteira nesse vídeo aqui. Mas em resumo, os times ingleses não concordavam com a Ferrari e outras equipes da Europa continental, como Renault e Alfa Romeo, recebendo melhores condições. Dinheiro. Discordando desses temas e de decisões tomadas pela FISA, como desclassificação de pilotos no Brasil,
Bernie Ecclestone e os times ingleses decidem não ir a Imola. A Ferrari tinha esses melhores termos e, spoiler, continuaria tendo. Então o ano de 82 foi um ano disputado no meio desse cabo de guerra. Até greve, na abertura do ano, os pilotos fizeram. Já contei nesse vídeo aqui. Para marcar a posição, a Ferrari também vai para a pista em Long Beach com 2 asas traseiras só para desafiar os comissários. Em 82 estoura a treta dos aerofólios e a história é cumprida, então eu peguei até um café. Começou assim. Brabham e Williams no Brasil, em Jacarepaguá, correram com as famosas caixas d'água. Eu conto disso no vídeo das trapaças que provavelmente eu vou ter que gravar de novo em 2023, assim como dos patrocinadores obscuros, até porque já tivemos atualização nisso com as empresas de criptomoedas. A regra dizia que o time tinha que levar o carro para pesagem depois da corrida com os fluidos de refrigeração e arrefecimento completos no tanque. Daí então, 2 equipes viram um furo na regra e pensaram, não se usa nenhum líquido, nenhum fluido para refrigerar os freios, que são refrigerados pelo ar frontal que o carro toma, mas também não era proibido. Daí colocaram no carro uma enorme caixa d'água com capacidade para 30 e tantos litros de água para supostamente refrigerar os freios. Começada a corrida, o piloto abriu uma chavinha e a água ia escorrendo pelo asfalto. Com isso, corriam uma prova 30 quilos abaixo do peso mínimo e depois, terminada a corrida, passavam na garagem, completavam, como mandava o regulamento, esses reservatórios e o carro voltava para o peso original. A federação descobriu e desclassificou as 2 equipes. Por isso, em Long Beach, e para tirar uma onda com todo mundo e com o órgão regulador, a Ferrari aparece com 2 asas traseiras instaladas nos seus carros. Era uma forma de dizer, se todo mundo vai interpretar a norma freestyle, eu também sei. A norma só falava o tamanho da asa, mas não dizia quantas o carro tinha que ter. Em meio a esse tiroteio, a corrida em Imola é disputada sob o boicote das equipes inglesas e a Ferrari instrui seus pilotos a darem um showzinho para mostrar que a Fórmula 1 não precisava dos ingleses. O acordo supostamente era de que eles brigariam a corrida inteira, mas o Villeneuve venceria no final. Mas o Pironi aparentemente tinha outros planos e resolve não ceder. Vendo que a corrida estava nas últimas voltas e que o francês não entregaria a posição, Villeneuve vai para cima, a briga é linda, feroz, mas o Pironi vence. Depois da corrida, os 2 discutem e o Villeneuve jura que nunca mais falaria com o companheiro. Promessa essa que, infelizmente, ele conseguiria cumprir, porque morreria poucas provas depois em Zolder, na Bélgica. Morreria ali talvez o último piloto a quem o Enzo se afeiçoou e aquele que, nas palavras dele, representou 100% do espírito da Ferrari, essa paixão absoluta e desmedida na pista. A Ferrari tinha até ali o melhor carro e o Pironi segue na temporada adiante, vencendo a Holanda e fazendo um segundo em Mônaco, um terceiro na Inglaterra, um terceiro nos Estados Unidos, um terceiro na França, até sofrer um acidente gravíssimo na Alemanha. Ele não voltaria para correr as últimas 4 etapas do ano e nunca mais guiaria um carro de Fórmula 1 e a Ferrari perderia mais um dos seus pilotos naquele ano. No ano em que tinha o melhor carro, como em 58, a Ferrari também, igual a 58, tem um ano sombreado pelas tragédias. Para o lugar do Villeneuve, depois de 3 provas comparecendo com o só, vem o francês Patrick Tambay. Tambay, que na data em que eu gravo esse vídeo, perdeu a vida não faz uma semana. E depois do acidente do Pironi, a Ferrari chama para o seu lugar Mario Andretti, que ainda conseguiria um pódio em Monza na sua penúltima prova na Fórmula 1. Depois do trágico ano de 82, a Ferrari vem então com uma dupla integralmente francesa, Patrick Tambay e René Arnoux no outro carro. Mesmo com um ano trágico, a Ferrari consegue o campeonato de construtores de 82, mesmo perdendo os 2 titulares e mesmo correndo algumas provas com um carro só. No final daquele ano, Bernie Ecclestone consegue costurar um acordo unindo as equipes inglesas e a Ferrari e pondo fim à guerra. A história que se conta é que foi marcada uma reunião entre as equipes inglesas e a Ferrari e nenhum dos 2 lados estava disposto a ceder. Bernie Ecclestone teria, esta é a história que se conta em mais de um lugar, ido na véspera, acertado os termos com a Ferrari para que no dia que a reunião efetivamente acontecesse, as coisas já estivessem mais calmas e a Ferrari então entra para a foca. Join me and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. Em 83, a Ferrari tem Tambay e Arnoux a bordo dos seus carros, faz um carro bom, mas não bom o suficiente para vencer a Brabham de Gordon Murray, guiada por Nelson Piquet. Arnoux vence 3, Tambay vence mais uma e a Ferrari leva outro campeonato de construtores. Em 84, a Ferrari traz uma jovem promessa italiana para o seu line-up de pilotos, Michele Alboreto. E naquele ano ele venceria sua 3ª corrida pela Ferrari, faz mais 2 segundos e um 3º lugar. Arnoux também faz 2 segundos e 2 terceiros e a Ferrari faz um vice nos construtores. Em 85 a Ferrari repete a dupla e começa o ano com Arnoux e Alboreto, mas
Na segunda prova do ano, Arnoux abandona a equipe de maneira misteriosa. Nunca houve um pronunciamento até hoje, exceto razões pessoais. Mas em fóruns por aí, pode pesquisar, você vai encontrar algumas hipóteses. Alternativa A, drogas. Alternativa B, mulheres. Alternativa C, drogas e mulheres, sendo a mulher em questão da família Ferrari. Não há até hoje uma confirmação, talvez nunca haja, então eu deixo por conta da sua imaginação. A Ferrari àquela altura não tinha gás para enfrentar toda a poderosa McLaren de Niki Lauda e Alain Prost, que em 84 e 85, empurradas pelos poderosos Tag Porsche e desenhada por John Barnard, fatura tudo. Guarde o nome de John Barnard. Mesmo assim, a dupla Michele Alboreto e Stefano Johansson, chamado para substituir Arnoux, consegue outro vice nos construtores, com o Alboreto vencendo duas. Mas em 86, a Ferrari anda para trás e a paciência interna acaba. A necessidade de um diretor técnico de peso torna-se premente. O time marca 37 pontos, cai para quarto nos construtores depois de um vice no ano anterior, e o Alboreto, que tinha feito um grande ano em 85, dando trabalho, murcha e faz apenas 1 segundo, 2 quartos e 1 quinto, e o Stefano Johansson consegue 4 terceiros e 2 quartos. Àquela altura, Harvey Postlethwaite tinha virado diretor técnico e Mauro Forghieri tinha sido rebaixado a chief designer. A Ferrari então vai atrás de John Barnard na McLaren, que já andava meio desanimado e de saco cheio do jeito Ron Dennis de administrar. Barnard, como eu já contei em alguns episódios, ficou meses recebendo um telefonema misterioso que perguntava se ele toparia conversar com uma equipe da Europa para ser diretor técnico. Mas nada mais era dito e ele ia levando a vida meio de saco cheio da McLaren. E esses telefonemas continuavam acontecendo semana após semana. O papo de equipe da Europa era estranho e ele desconfiava que só poderia ser a Ferrari. Até que um dia, meio de saco cheio daquela lenga-lenga e também da McLaren, ele resolve falar no telefone. Tá bom, diga lá, eu topo conversar. E eles falam, ok, amanhã bem cedo um jatinho te pega no aeroporto X e te trará pra gente conversar. O jato pega ele na Inglaterra e, surpresa, pousa em Modena. Ele é levado num carro até um posto no meio da estrada, onde outro carro pega ele e o leva para Maranello. Quando ele passa pelos portões da fábrica, vê vários torcedores gritando Barnard, Barnard, e ele desce do carro, encontra Marco Pittinini, o Binotto da época, e diz, isso aqui não era para ser supostamente secreto? E ele diz, não, tranquilo, são só moleques. Não eram moleques, eram paparazzis. E o boato rapidamente chega na McLaren. Barnard de cara deixa claro a intenção zero de morar na Itália. Mas a Ferrari tinha um desespero tão grande em reformular o departamento técnico, eis que estava muito atrás de McLaren e Williams, que engole o bairrismo e o orgulho e resolve fazer qualquer negócio. Lembre-se, eles fizeram o primeiro monocoque 100% de alumínio em 82, quando a McLaren, com Barnard, já vinha na fibra de carbono desde 1980. Olha o abismo. Barnard, então, joga o valor do salário na lua e impõe uma coisa que ele imaginou que os italianos jamais aceitariam. Eu não piso na fábrica, a não ser que seja estritamente necessário, eu desenho tudo na Inglaterra, vocês executam aqui e a gente se encontra nas corridas. No começo ele segue com essa mecânica de trabalho, mas na terceira, quarta, quinta vez que peças não saem como ele especificou, ele vai a Maranello apurar o que está acontecendo. Fala com o pessoal da suspensão, com o pessoal da fibra de carbono e vários deles dizem, a gente viu o seu projeto, mas a gente achou que não ia dar certo e alterou a peça. Barnard evidentemente quis morrer com isso e essa falta de confiança no que a fábrica fazia com o tempo fez que quase tudo, exceto o motor, fosse desenhado e construído na Inglaterra. Outra coisa que deixou Barnard chocado e que depois chocaria também Steve Nichols, que o sucederia, era a cultura dos departamentos de apontar a culpa um pro outro. Se o motor era produzido e tinha uma entrega brusca de potência, era um problema do motor, mas era também um problema do time inteiro, e não apenas do motor e dos pilotos. O pessoal do motor projetava a unidade de potência para ter 700 cavalos e impressionar o Enzo com um número surreal de força no dinamômetro. E se isso deixasse o carro imprevisível, a culpa era dos pilotos e não do departamento de motores. E a mesma coisa nos demais departamentos. Chassi culpava a aerodinâmica, que reclamava da suspensão, que apontava o dedo para o motor, que reclamava do fornecedor de combustíveis, e assim vai. Isso deixou o pragmatismo dos ingleses boquiaberto, porque no fim o carro era um só e se ele tinha problemas, o problema era de todos e não apenas do seu departamento respectivo. Outro choque cultural foi quando ele sentou com os pilotos para falar de acertos de suspensão
e viu as gradações de carga de mola. Na McLaren e em todas as equipes, elas variavam de 0,25 em 0,25 e na Ferrari de 2,5 em 2,5. 10 vezes mais. Então, para um piloto fazer o acerto da suspensão com seu engenheiro de corridas, ele sempre ia passar do ponto ideal, deixando o carro duro demais ou mole demais. E quando ele pede então para o time de suspensão refinar essas medidas e diminuir a distância de um grau para o outro, o time de suspensão diz: mas a gente já faz assim há 20 anos. E ele naturalmente explode. Claro, mas é por isso que eu tô aqui, para mudar. Ele manda o pessoal trazer para ele a resposta no dia seguinte. Quanto tempo levava para mudar essas gradações de acerto. E numa má vontade clara, o pessoal de suspensão volta e diz no dia seguinte: vai levar 4 meses. Ele chega em 87, tinha pouca coisa para conseguir fazer no carro de 88 e seu foco vai para o carro de 89, quando os motores turbo seriam banidos e um novo regulamento entraria em vigor. E um detalhe importante: quando a FIA publicou o regulamento de 1989, os motores seriam obrigatoriamente aspirados V8. E o Enzo, notório apaixonado pelos V12, não gostou nada disso. Então, mais uma vez, não é a primeira, nem seria e nem será a última, a Ferrari ameaçou sair da Fórmula 1. E para provar que ele não estava de brincadeira, ele mandou a equipe produzir um chassi para a Fórmula Indy, a F637. Vou pôr aqui as imagens. Para conseguir construir esse carro, o pessoal da Ferrari foi conversar com a Goodyear, que indicou uma equipe da Indy chamada True Sports, onde pilotava o Bob Rahal. Eles então conversaram com a True Sports, que mandou despachar um chassi direto para Maranello, e até o Alboreto fez algumas voltas de teste com a assessoria do Bob Rahal. Tecnologia foi absorvida e nasceu então o conceito da F637. A Ferrari corre então em 1987 trocando Stefano Johansson por outra jovem promessa que tinha chamado a atenção de Enzo Ferrari, correndo pela Benetton e vencendo uma corrida em 86, Gerhard Berger, o último piloto contratado pessoalmente pelo Enzo num clássico ritual. Todos passavam por um mesmo ritual de batismo com cara de filme de máfia. Um carro os pegava num ponto X na Itália, normalmente num posto de gasolina, e eles eram levados então para dentro da fábrica, no banco de trás, embaixo de um cobertor. Uma vez na fábrica, eles eram levados para uma sala e num canto escuro, sob penumbra, Enzo falava da ponta de uma longa mesa de madeira à meia luz. A Ferrari corre 87 com um carro feito pela equipe do Postlethwaite, mas revisado pelo Barnard, e Alboreto e Berger tem um ano melhorzinho, conseguindo até uma dobradinha na última corrida do ano em Adelaide, com o Berger em primeiro e Alboreto em segundo. Seria a segunda vitória do Berger naquele ano, porque na corrida anterior em Suzuka ele também tinha vencido, e eles fazem um quarto nos construtores, subindo de 37 para 53 pontos, mas ficando atrás de Williams, McLaren e Lotus. Para 88, último ano da era do Turbo, havia esperança de uma parte da mídia italiana de que a equipe desse um passo à frente, enquanto o Barnard olhava para o próximo regulamento. Eles andam bem na pré-temporada, muito porque a McLaren só apareceria com o MP44 no último dia de testes em Imola e meteria de cara 1,5 segundos em todo mundo. Barnard tinha deixado na McLaren um time de gente capaz e eles fazem possivelmente o melhor carro da história da Fórmula 1. O MP44, de quem eu já falei nesse vídeo aqui. E o ano não viria a ser apenas um massacre para a McLaren, com a Ferrari vencendo apenas uma corrida e a McLaren levando 15. O eixo de rotação da equipe italiana mudaria de vez. Vivendo a última década cada vez mais recluso, especialmente depois da morte de Gilles Villeneuve em 82, Enzo Ferrari perde a vida em 14 de agosto de 1988. Com a morte de todo monarca, ditador ou grande líder, os boatos do falecimento do Enzo começam a correr imediatamente e só são confirmados pela Ferrari e pela família 2 dias depois. Nesse meio tempo, toda a sorte de teoria conspiratória correu. Sua morte geraria comoção nacional e ainda mais comoção em Monza, dali um mês, para o Grande Prêmio da Itália. E para dar contornos épicos, num ano dominado de forma impiedosa pela McLaren, a única vitória de outro carro naquele ano viria justamente da Ferrari,
sob essas circunstâncias, na esteira da morte do Enzo, num momento pra lá de significativo para a equipe e para a Fórmula 1. Já falei, inclusive, dessa ocasião em Pequenas Grandes Histórias. Com a morte do comendador, a Ferrari passa de uma monarquia parlamentarista para uma briga de foice no escuro. Já ouviram essa expressão? Na minha cidade a gente fala muito. Mais feio que briga de foice no escuro. Briga essa que eu nunca vi, mas deve ser muito feio. Marco Pittinini, chefe da equipe até ali, e que tinha sido responsável por trazer John Barnard e também Gerhard Berger, seria ainda o responsável por contratar um piloto de testes que ajudaria John Barnard em algo que ele estava armando para 1989 e que revolucionaria a Fórmula 1. O Barnard tinha resolvido desenvolver o câmbio semiautomático. Vale lembrar que até ali as trocas de marcha eram feitas pela alavanca e o câmbio semiautomático enfrentou imensas resistências dentro da Ferrari. Barnard teve que jogar pesado contra a liderança da Ferrari e o Marco Pittinini que o tinha contratado. Mas o Barnard diz que a maior força dentro da equipe contra ele e contra o câmbio semiautomático era Piero Lardi Ferrari, filho do Enzo, que sempre viveu ali à sombra da figura gigantesca do pai, mas que agora, com o falecimento do velho, buscava ali o seu espaço e seu protagonismo político e via no inglês John Barnard, com suas ideias diferentes, um oponente que ele deveria combater dentro da briga de foice interna da política da Ferrari. Morando e trabalhando na Inglaterra, lembre-se, o Barnard queria fazer um carro aerodinamicamente arrojado e, para isso, jogar fora aquele arcaico mecanismo de acionamento da caixa de câmbio lá atrás e que atravessava o carro. Mas como? Bom, eu já falei nesse vídeo aqui, depois você dá uma olhada. Os italianos duvidavam tanto da capacidade do sistema em funcionar que, com medo de passar vergonha, tentaram primeiro proibir o Barnard de fazê-lo. Ele fala que vai fazer, os italianos negam e falam, nós vamos te demitir. Ele diz então, mas o meu contrato é de 3 anos e não há razão para vocês me demitirem. Então, eu só não faço o câmbio semiautomático se vocês pagarem meus 3 anos de contrato e eu vou para casa cuidar do jardim. Contrariados então, eles acabam concordando e o Barnard desenha o dispositivo que é testado por Roberto Moreno e Fiorano andando milhares de quilômetros. Até que ele, que morava na Inglaterra, lembre-se, descobre que os italianos estavam fazendo um Frankenstein nas suas costas. Pegaram o carro de 88, adaptaram para o regulamento de 89, espetaram um motor aspirado V12 e um câmbio manual. Tudo isso para o caso do carro do Barnard não dar certo com o câmbio semiautomático. O que, segundo o próprio Barnard diz no podcast oficial da Fórmula 1, evidenciava a cultura de medo e o desperdício de recursos dentro da Ferrari. Ao invés de todo mundo remando na mesma direção, tinha gente fazendo coisas paralelas só para provar que estava certo e que o Barnard estava errado. Ele faz o carro com a promessa de que se desse tudo errado, ele ia embora com 3 anos de contrato e tudo. A Ferrari chega então ao Rio de Janeiro para estrear o câmbio semiautomático e sua nova contratação para correr ao lado de Berger, Nigel Mansell. Eu contei essa passagem aqui diversas vezes, mas o próprio Mansell não botava a menor fé na durabilidade do sistema e inclusive tinha marcado um voo no meio da tarde daquele domingo para voltar para a Inglaterra, porque ele achava que o carro não terminaria a corrida. Mas Mansell vence sua primeira corrida pela Ferrari e a Ferrari vence na primeira corrida do câmbio semiautomático. Ele venceria mais uma na Hungria e o Berger venceria outra em Portugal, mas foi, sim, um ano amplamente dominado pela McLaren Honda e a Ferrari, apesar de estrear com vitória, experimentaria um ano com muitas falhas mecânicas. Mas naquela altura, o conceito estava validado. Por causa desse monte de abandonos, a Ferrari 640 do John Barnard, com câmbio semiautomático, que era muito veloz, acaba conseguindo apenas um 3º lugar nos construtores. Para 1990, com a erupção da briga em 89 entre Senna e Prost na McLaren, a Ferrari deixa o Berger ir para lá e traz o Prost para sua vaga. A Ferrari tinha percebido àquela altura que para enfrentar Senna e a McLaren, só trazendo o Prost de lá. A equipe faz ao Prost uma proposta de guiar carros feitos pelo Barnard, com quem ele já tinha conquistado 2 campeonatos, em 85 e 86. Ele, àquela altura que não podia mais viver sob o mesmo teto que Ayrton Senna, topa na hora. Com um carro muito refinado e bonito, uma dupla forte com Prost e Mansell, um excelente orçamento, nasce a F641, que chega a dar trabalho para a poderosa McLaren. Com ela, Prost vence 5 corridas naquele ano e o Mansell mais uma. A Ferrari consegue levar a oposição em dados momentos à altura da McLaren e perde o campeonato, mas chega bem perto na briga pelos construtores, perdendo por 121 a 110. E na briga no campeonato de pilotos, onde o jejum era mais longo, o Prost perde porque o Senna resolveu não fazer a curva. The lights go, and Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna
has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. Varner, que fez a 641, se enche, vai cantar em outra freguesia, fechando um contrato com Briatore na Benetton em troca de 15% das ações da equipe, algo que nunca aconteceria, como eu contei nesse episódio aqui da história da Benetton. Com isso, a Ferrari busca na McLaren outro dos seus gêniozinhos e de lá atrás, Steve Nichols. E se você tá aí chateado que eu contestei a teologia da Sagrada Igreja da Sexta Marcha, dizendo que o Senna não quis fazer a curva, ele já confessou isso em entrevistas. E tem mais, o Steve Nichols, que já tinha àquela altura mudado para a Ferrari saído da McLaren, conta que evidentemente depois de 10 anos trabalhando em Woking, na equipe do Ron Dennis, tinha deixado amigos por lá e que o pessoal mostrou para ele a telemetria do motor. E na telemetria do motor ficava claro no gráfico que o Senna só foi tirar o pé do acelerador depois que o carro parou 200 metros área de escape adentro, lá nas barreiras, depois de acertar o Prost por trás. Então, são os fatos, paciência. Ele pega o touro pela unha na segunda metade de 1990 e começa a desenhar o carro de 1991, que viria a ser a 643, uma das Ferraris mais lindas da história, na minha humilde opinião. O projeto atrasa, você já vai entender por quê, e a Ferrari começa 1991 com a 642, que seria um carro híbrido entre a 641 e a 643, tendo a dianteira do carro de 90 e a traseira já do carro de 91. Não dá certo e a Ferrari tem que esperar até a 7ª etapa do campeonato para estrear o carro novo. Que estreia bem, mas o Prost àquela altura já estava igual a gente suspeita que o Leclerc fez nesse ano, trabalhando para derrubar o chefe. Quem? Marco Pittinini? Não. Cesare Fiorio, àquela altura, era o capo esquadra de então. Pittinini, que trouxe o Barnard, foi mais uma vítima da política interna em Maranello que o tragou e com ele levou o futuro do piloto de testes, Roberto Moreno. O brasileiro tinha um acordo com o Pittinini e com a Ferrari para testar em 88, andar na Colônia em 89 e ser titular na Ferrari em 90. Mas com o Pittinini caindo, o Fiorio resolve colocar pilotos de teste da sua confiança e para isso assume a função Gianni Morbidelli. Moreno perde o apoio e em 1990 tem que se virar sozinho, fazendo uma temporada na Eurobrum. Prost começa a se desentender com o Fiorio e a imprensa italiana, como sempre, tinha sede de sangue e o chefe cai antes da corrida no Canadá, antes mesmo da 643 estrear. Assume Claudio Lombardi, com passagem pela Lancia no Mundial de Rally, e Piero Ferrari, ele mesmo, filho do Enzo. Para 91, eles tinham Prost e a sensação da temporada anterior, Jean Alesi. Esse tirado das garras da Williams depois de uma longa batalha contratual que se arrastou por meses. Já contei essa história nesse vídeo aqui. E a aposta da Ferrari em atrasar o lançamento do carro de 91 vinha de um palpite que acabou se mostrando duplamente errado. Eles apostaram que a McLaren, mudando de V10 para V12 com a Honda, sofreria com confiabilidade e que a Williams, começando o ano com um motor novo V10 e o câmbio semiautomático, também teria problemas. Em parte eles até acertam porque a Williams de fato teria problemas de confiabilidade. Mas o fato é que o salto adiante do MP4C da McLaren e do FW14 da Williams é tão grande que a Ferrari acaba perdendo o passo e deixa de andar junto um pouco atrás da McLaren e na frente da Williams para ser ultrapassada pelas duas. Com isso, a equipe fica fora da briga pelo campeonato o ano de 91 inteiro, o chefe Fiorio cai e no quarto final da temporada, Prost discutia com a diretoria da Ferrari a possibilidade de ele assumir o cargo de Team Principal simultaneamente ao trabalho como piloto. Eu fico imaginando o que ia sair dessa maluquice caso tivesse se consumado. E não se consuma por uma razão muito simples. O Prost é demitido antes da última etapa do campeonato em Adelaide, na Austrália. O episódio é conhecido e bastante célebre. Ele teria dado uma entrevista a jornalistas franceses depois do Grande Prêmio do Japão e reclamado que o volante estava pesado como o de um caminhão. Essa é a versão do Prost. O que chegou no ouvido dos italianos é que ele tinha dito que o carro parecia um caminhão. E aí, mais uma vez, a briga de foice interna da Ferrari fez mais uma vítima e o Prost, semanas antes cotado para assumir o cargo de chefe, é sumariamente demitido e nem corre na Austrália. Mas àquela altura tinha mais coisa acontecendo dentro da Ferrari, o que pode, inclusive em parte, explicar a velocidade do movimento das peças no tabuleiro. Com a equipe batendo cabeça desde a morte do Enzo numa imensa batalha política interna, Gianni Agnelli, presidente da Fiat, nomeia um homem da sua confiança
para ser o presidente da Ferrari, Luca Cordeiro de Montezemolo, aquele que tinha sido team principal lá na época do Lauda, de 75 em diante. Como presidente da Ferrari, empresa, ele pegaria uma fabricante que dava prejuízo e fazia mais ou menos 2.000 carros por ano para uma potência bastante rentável hoje, que faz mais de 10.000. Inclusive, se você observar, até o conforto interno dos carros da Ferrari melhorou bastante de lá para cá. Nas palavras do Montezemolo, as Ferrari de rua do final dos anos 80 e começo dos anos 90 faziam apenas barulho, porque nem depressa andavam. Pro lugar do Prost, a Ferrari vai na Minardi e pega emprestado então Gianni Morbidelli. Com 34 pontos, mesmo sem correr a última etapa, o Prost seria quinto no campeonato e o Alesi com 21 seria sétimo. Os melhores resultados acabam sendo 3 segundos lugares do Prost e 3 terceiros do Alesi. E como todo grande furacão, tudo que passa pela frente é destruído. Para 1992, a Ferrari mantém Alesi e traz da marcha Leyton House Ivan Capelli, que tinha sido companheiro de Maurício Gugelmin vários anos seguidos. Para um piloto italiano com reputação de veloz como Capelli, aquela com certeza era uma chance da vida. Mas eu acho que ele se arrepende amargamente, porque o tsunami que atravessou a Ferrari destroçou com a carreira do Capelli. Ele tem um ano ruim, é demitido antes do final da temporada e substituído por Nicola Larini. A Ferrari faz um carro ruim que lembra esteticamente o de 2022, seu nome era F92A, que tinha um motor fraco, beberrão, pouco confiável, e o carro mesmo tinha problemas crônicos de aderência, distribuição de peso e mais um rosário de fraquezas. Num ano dominado pelas Williams de outro planeta, o FW14B, a equipe consegue apenas 2 terceiros lugares com o Alesi como melhores resultados, caindo de um vice em 90 para um terceiro lugar em 91 e um quarto em 92, atrás de Williams, McLaren e Benetton. A situação não podia continuar assim, Claudio Lombardi e Piero Ferrari no comando eram apenas soluções tampão. Então, eles buscavam um nome para comandar a equipe e encontram na Peugeot do Mundial de Esporte Protótipo um ex-piloto de rally chamado Jean Todt. A contratação do Jean Todt, hoje a gente sabe, com o benefício de olhar pela máquina do tempo, que foi uma aposta acertada. Mas em 1992, ninguém poderia apostar que aquele cara, vindo do Mundial de Esporte Protótipo e com passagens pelo rally, seria o cara que faria o que fez pela Ferrari. Ele chega e tem 2 prioridades: contratar um diretor técnico de peso, quem seria? E contratar um piloto para liderar a Ferrari. E o piloto, eu te conto, se chamaria, nos planos originais, Ayrton Senna da Silva. E a gente vai falar disso no capítulo 3.